Boa tarde, gente. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem, né? Essa primeira aula pós-prova, né? Daqui a pouco a gente vai fazer alguns comentários a respeito da prova, tá? E tenha um pouquinho de calma, que vocês sabem que são muitas provas e te leva um pouquinho de tempo para corrigir, tá? A respeito da prova, a gente vai fazer alguns comentários agora, dar uma olhada rápida nas questões, tá? Para ver mais ou menos qual era a ideia de resolução. E daqui a pouco a gente vai falar sobre o conteúdo da aula de hoje, que é a respeito de derivação implícita, derivação de funções inversas e, se der tempo, a gente fala também de taxas relacionadas, tá? Na aula de hoje. Vamos falar um pouquinho da prova. A gente vai falar do tipo A, tá? Eram 4 tipos de prova e seguia mais ou menos o mesmo estilo, as questões, tá? A ideia da resolução é a mesma. Então, a primeira questão da prova era essa daqui, foi uma questão que a gente colocou uma bem parecida na revisão, né? Na quarta-feira a gente resolveu uma questão bem parecida, não era exatamente a mesma, mas era bem parecida. Aí eu te dava essa função e no item A eu te pedia o domínio e a imagem, no item B eu te pedia o gráfico dessa função, e no item C eu te pedia o gráfico da função f de x mais 3. Então, sendo essa função aí, f de x igual a x² menos 9 sobre x menos 3, lembra que para construir o gráfico dessa função, você pode encontrar uma nova função semelhante a ela. Primeiro observando o domínio dessa função f. Qual que é o domínio da função f? Todos os reais, com exceção do 3. Observe que quando x é 3, você não pode atribuir esse valor à variável x, porque você vai ter problema aqui no denominador dessa fração. Então aqui é o domínio, e para você encontrar a imagem dela, você poderia fazer o quê? Você poderia reescrever essa função da seguinte forma, Isso aqui é uma diferença de quadrados, observa que o 9 você pode reescrever como 3 ao quadrado, então você tem uma diferença de quadrados que você pode reescrever assim, olha. E aqui, para todos os pontos diferentes de 3, essa tua função f vai ser igual à função x mais 3. Certo? Então, se você quer esboçar o gráfico dessa função, você pode esboçar o gráfico dessa, observando a restrição do domínio dela. Então, como é que seria o gráfico dela? Isso aqui é uma reta simples, O coeficiente angular dela é 1. E aí ela vai, coeficiente linear é 3, então ela passa aqui no 3, A raiz dela é menos 3. Então ela faz isso aqui, assim, olha. 3. Certo? E aí quando x é 3, 3 mais 3 dá 6. Só que esse ponto 3 não pertence ao gráfico dessa função, porque o domínio dela exclui o 3. Então, bem aqui você vem e coloca a bolinha aberta. Certo? Então, tá aí. Letra B é a resposta. Aí, daqui da letra B, olhando para o gráfico, você já sabe que a gente já viu o domínio e a imagem dela seria o quê? A imagem dela seria quem? Todos os reais, com exceção do 6. Observe que o 6 não entra. Os reais, com exceção do 6. Pronto. Então isso aqui era a letra A, isso aqui era a letra B, e a letra C, a letra C era para esboçar o gráfico dessa função g de x igual a f de x mais 3. Aí isso aqui não precisava de esforço para fazer isso daqui, Bastava observar a transformação que ocorre no gráfico de uma função
quando você adiciona uma unidade, algumas unidades à tua função. O que esse camarada faz com a tua função, com o gráfico dela? Faz um deslocamento vertical para cima, né? Porque ele é positivo. Então você basta pegar esse gráfico e subir 3 unidades, certo? Então esse ponto bem aqui, por exemplo, que passava no 0 e 3, ele vai passar no 0 e 6, certo? Vai passar aqui, ó, no 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai passar aqui, ó, no 0 e 6. E esse que passava no 3 e 6, vai passar no 3 e 9, tá? Então bem aqui no 9, ó. No 9. Aberto, é claro, tá? Então o gráfico faz isso aqui, ó. Pronto, acabou. Entendeu? Ok? Aí A, B e C, tá aí. A primeira questão era isso. Tá? Aqui só tá meio torto isso aqui, né? Mas tudo bem. Tá bom. Beleza? Então essa era a primeira questão. Alguma dúvida? Oi? Que raiz? Ah, aqui? Sim, muda, né? Como passava no menos 3, vai subir 3 unidades. Então aqui vai ser menos 6, né? Ok? Menos 6 aqui. Porque é uma reta, então ela sobe de maneira proporcional. Então sobe 3 para cima e 3 para o lado, tá? Menos 6. Certo? A segunda era essa função aqui, era essa equação. Considere essa equação, determine o intervalo unitário, ou seja, do tipo n mais 1, com n inteiro, que contenha uma raiz da equação dada, e justifique. Tá? Então, a segunda, você tinha essa equação, x a sexta, as equações variavam, tipo de prova, mas a ideia era a mesma. Né? Então, como é que a gente resolve essa questão? Primeiro, a gente pode considerar a função f de x igual a x a sexta, né? Menos 3x a quinta, mais 4x menos 3. Né? Considere essa função. Note que a função é contínua, primeiro de tudo, né? Citar que f é contínua, pois é polinomial, né? E nós já falamos na sala de aula que as funções polinomiais são contínuas, certo? Também a gente pode notar o seguinte, aí a gente vai pesquisar o intervalo unitário onde a imagem de um ponto, de um dos extremos, seja, por exemplo, positiva e do outro extremo seja negativa, para a gente poder utilizar o teorema do valor intermediário aí, né? Então, aí aqui tem que pesquisar, né? Bora ver, por exemplo, quanto que é o f de 0? O f de 0 que dá 0, que dá 0, que dá 0, dá menos 3. Certo? Negativo. Bora ver quanto que é o f de 1. Bora ver se a gente dá sorte. F de 1 aqui dá 1. 1 menos 3 mais 4 menos 3. 4, 5 menos 6 dá menos 1. Dá negativo, então não serve. Né? Porque isso aqui é negativo, aqui tinha que ser positivo. Não me serve. Quanto que é o f de 2? Bora ver quanto é que dá, né? Aqui tem que pesquisar as raízes, né? Aí 2 a sexta menos 3 vezes 2 a quinta mais 4 vezes 2 menos 3. Né? 2 a sexta dá 64, menos 3 vezes 2 a quinta dá 32, 4 vezes 2, 8, menos 3.
Isso aqui vai dar 66 mais 5. E dá 69. Ou 96, né? 66 não, 96. Vai dar negativo também, né? F de 2 dá negativo. Caramba. Bora ver o F de 3. 3 a sexta menos 3 vezes 3 a quinta mais 4 vezes 3. Ah, agora. Agora sim. Porque 3 a sexta, 3 vezes 3 a quinta dá 3 a sexta. Aqui cancela com esse. 3 vezes 4, 12. 12 menos 3, 9. 9 é positivo. Pronto. Então encontrei. Encontrei um que vai dar negativo. No 2 dá negativo a imagem. E no 3 dá positivo. Entendeu? Então se no extremo dá negativo e no outro extremo dá positivo, aí como é que a gente justifica isso aqui? Como o F de 2 é negativo e o F de 3 é positivo, pelo TVI, tem que citar o TVI, né? Pelo TVI, existe um carinha no intervalo de 2 a 3, que foi o que eu escolhi, tá? Que eu encontrei de 2 a 3, tal que o F desse carinha C vai ser igual a 0. E esse cara vai ser a raiz dessa equação. Aí acabou. Ok? Mas você tem que ter cuidado. Você tem que primeiro citar que a função é contínua, isso aqui é essencial. Por que tem que citar? Porque é a principal hipótese do TVI. Se a função não for contínua, você não tem como utilizar o TVI. Certo? Então, primeiro citar que ela é contínua, pesquisar as raízes e citar o TVI também, né? Utilizar o TVI para mostrar que existe uma raiz nesse intervalo. Tá ok? Pronto, essa era a segunda. Tudo bem, gente? A terceira era de limite, né? A letra A. Esse limite aí a gente resolveu na revisão, né? Resolvemos um desse aí na revisão. Limite da raiz de x menos a raiz de 4 sobre 2x menos 8, quando x tende a 4. Né? Isso aqui, observa que no 4 você não pode fazer a substituição direto, né? Porque o 4 não pertence ao domínio. Mas se pertencesse, você poderia fazer a substituição direto. Né? Se não me engano, tinha um tipo de prova que dava para fazer a substituição direto. Tá? Aí aqui no limite, mas aqui como não dá, a gente pode fazer a fatoração. Então aqui fica a raiz de x menos raiz de 4. Sobre, aqui eu posso pôr o 2 em evidência, x menos 4. E observa que isso aqui a gente pode reescrever aqui no parênteses, x eu posso reescrever como raiz de x ao quadrado. E o 4 eu posso reescrever como raiz de 4 ao quadrado. Né? Aí, como eu tenho uma diferença de quadrados, eu uso aquela velha fatoração. Raiz de x menos raiz de 4. Sobre 2 vezes raiz de x mais raiz de 4. Vezes raiz de x menos raiz de 4, né? Isso aqui a gente pode cancelar. A gente estuda os limites na vizinhança do 4. Então ficou 1 sobre 2 vezes, e aí é que eu posso substituir direto, né? Raiz de 4 mais raiz de 4. Tá? Isso aqui vai dar 1 sobre 2, raiz de 4 é 2, mais raiz de 4 é 2. 2 mais 2, 4. 4 vezes 2, 8, 1/8. Certo? Tudo bem? Essa era a letra A do limite. A letra B era essa daí, limite do seno de 5x sobre 2x quando x tende a 0. Né? E essa daqui é uma questão que envolve o limite fundamental trigonométrico. Né?
Então, isso aqui a gente pode... lembra que você tem 5x aqui você tem que ter um 5x aqui, né? Então, como é que você faz para aparecer o 5x aí embaixo? Você coloca o 5x, né? Então, seno de 5x sobre 5x, certo? Só que para não alterar a tua expressão, como você colocou um 5 aqui embaixo, você coloca um 5 aqui em cima, certo? E esse 2 que estava aqui, eu posso colocar ele aqui, continua aí. E aí, esse limite aqui, olha, quando x tende a zero, esse quociente, pelo limite fundamental trigonométrico, tem que justificar, né, para eu saber o que você está usando. Isso aqui tende a quanto? A 1 vezes 5 sobre 2, que vai dar 5 sobre 2. Pronto. Ok? Tudo bem? Aí esse outro aí. Eu quero o limite de f de x, quando x tende a 4, se para todo x maior ou igual que zero, é válido aquela desigualdade ali de baixo. Né? Eu quero o limite de f de x quando x tende a 4. Se 4x menos 9 for menor ou igual que f de x, e for menor ou igual que x quadrado menos 4x mais 7. Tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é você passar o limite nessa desigualdade, quando x tende a 4. E se o limite dessa expressão da esquerda for igual ao limite dessa expressão da direita, você vai poder utilizar o teorema do confronto. Né? Então, você passa o limite de um lado, menor ou igual que o limite da função espremida aqui nessa desigualdade, menor ou igual que o limite dessa outra função aqui. Ó. Essa questão tinha uma bem parecida com ela nas notas de aula. Quem pega as notas de aula para estudar deve ter visto ela. Tá? Aí aqui quando x tende a 4, olha, essa daqui é 4 vezes 4, 16. Né? 16, observe que eu posso substituir. Tá? É contínuo em 4. Então 4 vezes 4, 16. 16 menos 9 dá 7. Tá? Menor ou igual que esse limite de f de x, quando x tende a 4, menor ou igual. E aqui, 4 ao quadrado dá 16, menos 4 vezes 4 dá 16. 16 menos 16 cancela, sobra só o 7. Né? Então, observa que o limite dessa função está entre 7 e 7. Logo, pelo teorema do confronto, tem que justificar também, o limite dessa função f de x, quando x tende a 4, é 7. Bom, acabou também. Ok? Tranquilo, gente? E essa letra D aí, né? A letra D que era um limite no infinito, né? Quando x tende a mais infinito, de x à quinta, menos 2x ao cubo, mais 3 sobre 3x à quinta, mais x à quarta, menos 2x mais 1. E essa daqui, vocês devem lembrar qual é a ideia para a gente resolver esse tipo de limite, né? Isso aqui a gente pode pôr o maior fator, o fator de maior potência em evidência aqui no numerador e no denominador, não é? Então, quando a gente faz isso, aqui colocando o fator comum em evidência, aqui fica 1 menos 2 sobre x quadrado mais 3 sobre x à quinta, não é isso? E aqui também, olha, sobra 3 mais 1 sobre x menos 2 sobre x à quarta mais 1 sobre x à quinta. Tá? E aí, quando x tende a mais infinito, lembra, né?
Isso aqui vai para zero, 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 isso aqui vai para zero. Isso aqui você pode cancelar com esse. Então, o numerador vai para 1 e o denominador vai para 3, 1/3. Certo? Tudo bem? Pronto. Aí mais uma questãozinha, né? A quarta questão, eu fui muito generoso, eu dei 2 pontos por essa questão, né? Eu estava num dia muito inspirado, muito bom, assim, quando eu elaborei essa prova para vocês. Essa daí, ó, as funções hiperbólicas são funções análogas às funções trigonométricas ordinárias, que são as funções circulares. As funções hiperbólicas foram introduzidas por volta de 1760 de maneira independente pelos matemáticos Vincenzo Riccati e Johann Rey Lambert, não sei como é que lê isso aí. As funções hiperbólicas básicas são o seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico que nós trabalhamos, né, em sala. E aí são dadas por essas duas equações. A primeira era para mostrar que aquela equação é válida. Lembra que eu pedi para vocês resolverem isso aí como dever de casa? Coloquei como dever de casa. Espero que tenham feito em casa e tenham acertado na prova, né? Coloquei como dever de casa. E a segunda, eu fiz na revisão. Né? Provar que a derivada do seno hiperbólico era igual ao cosseno hiperbólico. Certo? Então essa letra B eu não vou fazer porque eu já fiz na revisão. Tá? A letra A é simples também, né? A letra A era só... É só álgebra básica, a letra A. O seno hiperbólico de x é e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2, e o cosseno hiperbólico de x é e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. E eu quero que você mostre que o cosseno ao quadrado, cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos o seno hiperbólico ao quadrado de x é sempre igual a 1. Essa era a letra A. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o cosseno hiperbólico e elevar ao quadrado, o seno hiperbólico elevar ao quadrado, subtrair um do outro e verificar que se isso dá 1 ou não. Tá? Então cosseno hiperbólico ao quadrado é e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2 ao quadrado. Menos seno hiperbólico e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2 ao quadrado. Aí faz essa continha. Né? Aqui o denominador vai dar 1/4 vezes. Aí aqui vai ficar o quê? Aqui quadrado da soma de dois termos. Primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Certo? Menos, aqui também fica 1/4, quando eu levo ao quadrado 1/4, vezes, e aqui é a mesma coisa, o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Né? Aí observa aqui, como aqui é uma subtração, e aqui é 1/4, esse menos esse cancela. Esse menos esse cancela. Então vai sobrar isso aqui, olha. 2 vezes e elevado a x vezes e elevado a menos x sobre 4. Menos, com esse menos daqui, fica positivo. 2 vezes e elevado a x vezes e elevado a menos x sobre 4. Só que e elevado a x vezes e elevado a menos x, isso aqui dá 1. Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Né? X menos x dá 0. Então, e elevado a 0 dá 1. Isso aqui dá 1 e aqui também dá 1. Então, vai ficar 2 vezes 1 sobre 4, mais 2 vezes 1 sobre 4. Dá 4 por 4, que dá 1. Acabou. Entendeu? Bem, então era
Era só elevar ao quadrado, soma, subtrai e pronto, acabou, tá? Dever de casa que eu deixei para vocês. A letra B eu resolvi em sala, na revisão, não vou fazer. E a quinta... E a quinta, ele te dava essa função aí, f de x igual a x ao cubo, menos 3x quadrado, mais 3. E na letra A te pedia a primeira e segunda derivada. Então foi bem generoso nessa também, né? Derivada da polinomial. Primeira derivada, como é que fica? 3x quadrado menos 6x, certo? Diretão, tá? Segunda derivada, 6x menos 6. Pronto, um ponto já. Tá? E a letra B, qual que era a letra B? Tá. A letra B é encontrar a equação da reta tangente ao gráfico da função no ponto de abscissa x igual a 3. Né? No ponto x igual a 3. Então, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você pode encontrar logo a ordenada do ponto que vai pertencer ao gráfico da reta tangente e ao gráfico da função. Né? Então, basta pegar o 3 e jogar aqui. Né? Quanto que vai ser o f de 3? Vai ser 3 ao cubo, menos 3 vezes 3 ao quadrado, mais 3. Observa que aqui tem 3 ao cubo, 3 vezes 3 ao quadrado é 3 ao cubo. Cancela isso com isso, sobra 3. Certo? Então, as coordenadas do ponto são 3 em x e 3 em y. Tudo bem? Então, você já tem as coordenadas do ponto. É aquele x0 e aquele y0 que pertence ao gráfico da tua função. Tá? E aí, para você encontrar a reta, falta só o coeficiente angular. E o coeficiente angular é o valor da derivada da tua função no ponto que você está trabalhando, no 3, no caso. Não é isso? Tá? Aí tu nem precisa calcular a derivada, porque na letra A você já calculou a primeira derivada dela. Então você pega a primeira derivada e calcula no 3. Vai dar 3 vezes 3 ao quadrado, menos 6 vezes 3. Certo? 3 ao quadrado, 3 vezes 3 ao quadrado é 3 ao cubo. 3 ao cubo é 27, menos 6 vezes 3 dá 18. Certo? Então, 27 menos 18 dá 9. Tudo bem? Aí pronto, olha, como você quer a equação da reta tangente, coeficiente angular, que é a derivada, né, no 3, x menos x0. Né? Então fica y menos o y0, que você encontrou, que é 3. O coeficiente angular deu 9, vezes x menos x0, que deu 3, que é 3, né, que a questão deu. Aqui você pode aplicar a distributividade, então fica y igual a 9x menos 9 vezes 3, 27, mais 3. Então, y vai ser igual a 9x menos 24. Pronto. Tá certo? Alguma dúvida? Então, era isso, tá? Tudo bem? E aí, essas eram as questões da prova. Acho que dava para se sair bem. Eu ainda não comecei a corrigir, vou corrigir, começar hoje à noite, tá? E aí, assim que eu terminar, eu entrego as provas para vocês. Beleza? Bom, agora vamos esquecer dessa prova. Vamos falar de outras coisas, né? Para a gente se divertir um pouquinho mais.
Vamos falar de um outro conteúdo, que é derivação implícita, derivada de função inversa e taxas relacionadas, ok? Vamos falar um pouquinho disso aí. E a gente vai começar por derivação implícita, tá? Derivação implícita. Então, eu trouxe esse textinho aí, diz assim, a gente diz que uma função y de f de x é dada implicitamente por uma equação em função de duas variáveis, x e y. Se para todo x no domínio de f, o ponto x f de x for solução dessa equação. Querendo ou não, vocês já conhecem algumas equações implícitas, tá? Vocês já conhecem algumas equações implícitas. Uma equação implícita conhecida por vocês desde lá do fundamental já do ensino médio, por exemplo, a equação da circunferência, né? Como é que é a equação de uma circunferência de centro genérico x0, y0 e raio R? Você lembra? É x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a R quadrado, não é assim? Tá? No caso particular, por exemplo, do centro ser 0 e 0 e o raio ser 1, por exemplo, a equação dela fica x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Tá? Se o x0 e y0 for 0 e 0 e o raio for 1. Então você vai ter essa equação. Isso aqui é uma equação dada implicitamente. Por quê? Porque você não está escrevendo y visualmente em função de x. Como é que a gente está acostumado a escrever função? Está acostumado a escrever função assim, olha, y é igual a f de x. Você geralmente coloca de maneira explícita o y em função de x. Como, por exemplo, essa função aqui, olha, y igual a raiz de 1 menos x quadrado. Aqui você está escrevendo y explicitamente em função da variável x. Né? Aqui não. Aqui você não está escrevendo y diretamente em função da variável x. Tá? Então, esse tipo de equação, e outras como nós vamos observar mais à frente, são equações que nós podemos dizer que são uma espécie de funções dadas implicitamente. Certo? Porque existe um par ordenado ou uma gama de pares ordenados x, y, ou se você quiser reescrever isso aqui como x e f de x, existem pares ordenados que satisfazem a essa equação aqui. Certo? E esses pares ordenados você pode esboçá-los no plano cartesiano. Como é que fica o esboço dessa circunferência aqui no plano cartesiano? Vocês lembram? Como o centro dela é 0 e 0 e o raio é 1, é simples, né? Da gente esboçar. É simples, né? A gente esboçar. Ela é assim, né? Mais ou menos assim. O centro aqui é 0 e 0 e o raio dela aqui é 1. Tá? Mas observa que essa equação x² mais y² igual a 1, essa equação aí, ela não te dá exatamente uma função. Concorda? Isso aqui é gráfico de função? Não, né? Lembra quando é gráfico de função? O x só pode se corresponder com um elemento do contradomínio, né? Ou seja, se você passa uma reta vertical aqui e toca em mais de um ponto, isso aqui já perde o sentido, isso aqui já não é função. Tá? Mas se você esquecer essa parte aqui de baixo, ó, trabalhar só com essa parte de cima, só essa parte aqui você pode considerar com certeza como uma função. Né? A questão é, equações implícitas, às vezes, você consegue reescrever o y em função de x. Como nesse caso aqui você vai conseguir. Né? Eu posso reescrever, olha, y² igual a 1 menos x², jogar para o outro lado. E esse quadrado do y, eu posso passar em forma de raiz de 1 menos x². Está totalmente certo isso aqui?
mais ou menos raiz disso, né? Então daqui você teria duas possibilidades, olha, ou y vai ser raiz de 1 menos x², que foi exatamente o exemplo que eu te dei aqui, olha, que seria uma função, tá? Ou o y seria menos raiz de 1 menos x². Tudo bem? Então, se eu apago essa parte de baixo, fico só com essa parte de cima, essa parte de cima corresponde a essa primeira função, a positiva, né? E essa parte de baixo aqui, olha, ela corresponde a essa segunda função aqui, a negativa. Certo? Mas a questão é a seguinte, olha, se eu tomo um ponto, apesar de algumas, a maioria, na verdade, das equações implícitas, no geral, não representarem gráficos de funções, mas se eu tomo um ponto aqui, na vizinhança desse ponto, numa vizinhança aqui, olha, eu posso considerar que esse pedaço é uma função. Concorda com isso? Só nesse pedaço, só na vizinhança desse ponto aqui, esse ponto x0, por exemplo. Nesse pedaço eu posso considerar que essa parcela desse gráfico aqui é uma função, tá? E se nesse pedaço aqui eu tenho uma função, eu posso me perguntar a respeito da derivada da função nesse ponto, nessa vizinhança. Concorda? Então, a nossa estratégia vai ser a seguinte agora. Nós vamos estar interessados em aprender a calcular derivada de funções dadas implicitamente, como essa daqui, olha. Só que, com uma condição, eu não vou estar interessado em primeiro reescrever a variável y em função da variável x para poder derivar. Porque essa função aqui, direto, por exemplo, essa de cima, todo mundo sabe como é que deriva ela já, né? Seria a derivada da raiz de x multiplicado pela derivada da de dentro. Não é assim? Essa daqui é tranquila de derivar. Agora, se eu te der essa equação normal aqui, olha, x² mais y² igual a 1, do jeito que está aí, e te perguntar qual que é a derivada de y em relação a x, sem você explicitar o y em relação a x, entendeu qual é a ideia? Eu quero derivar essa equação y em relação a x sem explicitar o y em função de x. Até porque a maioria das equações implícitas você não vai conseguir reescrever o y em função de x. Por exemplo, se eu te der essa equação aqui, olha, sei lá, y² mais x² vezes y menos 1 igual a 0. Isso aqui é uma equação dada implicitamente, tá? Mas você vai passar uma porrada de tempo aí tentando colocar o y isolado em função de x e não vai conseguir. Mas com certeza você vai ter alguns pares ordenados aqui que vão satisfazer a essa equação. Então, nosso objetivo vai ser tentar derivar y em função de x sem reescrever o y efetivamente em função da variável x. Entendeu qual vai ser o nosso problema agora? Tudo bem? Então, bora ver um exemplo para a gente começar a trabalhar. Aqui são alguns exemplos de funções, de equações implícitas, tá? De funções dadas implicitamente. Esse daqui é o círculo, olha, o que nós falamos agora há pouco. Esse daqui é a cardioide, tá? São equações famosas, tá? Esse aqui é a cardioide. Olha a equação dela, tá? Então, observa que aqui você já vai ter muito trabalho para tentar reescrever o y em função de x e provavelmente você não vai conseguir, tá? Essa daqui é a curva do diabo, tá? A equação dela, ok? Esse aqui é o fólio de Descartes, tá? A equação dela. Então nós temos uma gama de equações implícitas famosas, entendeu? Vê depois você joga lá no Google e pesquisa sobre equações implícitas, você vai encontrar várias equações implícitas famosas descobertas pelos mais variados matemáticos da antiguidade, tá?
E aí nosso objetivo vai ser derivar esse tipo de equação. Como por exemplo, esse primeiro exemplo aí, olha. É um exemplo simples, só para a gente se habituar. Tá? A gente vai tentar derivar y em relação a x. Olha, seja y uma função de x, dada implicitamente por essa equação. Menos 3x² mais 6y mais 2x igual a 6. Eu quero calcular a derivada de y em relação a x. A questão inicial é que, quando você escreve uma equação implícita, como por exemplo essa aqui, olha, ou essa daqui, querendo ou não, você pode considerar isso aqui, como eu já falei anteriormente, como uma função dada implicitamente de y igual a f de x. E se você tem uma função y igual a f de x, você pode se perguntar sobre a derivada de y em relação a x, tendo sempre em mente que o y é função de x. Tá? Então a gente vai utilizar aí nessa ideia de derivação implícita mais ou menos aquela ideia de derivada da função composta. Tá? Quer ver? Observa. Aqui, olha, eu quero derivar essa equação. Se eu der um problema desse aqui, eu creio que inicialmente quase todo mundo vai tentar isolar o y e depois derivar. Sim ou não? Bora fazer. Isolando o y. Como é que você iria fazer? Você faria 6y igual a 3x², né? Menos 2x mais 6. Aí você passaria esse 6 dividindo. Aí beleza, isolei o y. Agora que eu isolei o y, eu posso me perguntar sobre a derivada dele. Então a derivada dy dx seria quem aqui? Aí a gente derivaria normal, certo? Ficaria 2 vezes 3, 6x, menos derivada de 2x é 2, e 1/6 é constante, continua aqui. Pronto, está aqui, professor. Beleza, tá certo? Tá certo. Nesse caso tá certo. Consegui isolar o y em função de x, tá? Mas eu não quero resolver assim. Quero resolver direto, sem isolar o y em função de x. Como a gente faz isso? Aí é assim, olha. Como isso aqui é uma equação, eu posso muito bem derivar um lado da equação e igualar a derivada do outro lado da equação, concorda? Então, vou derivar, olha, em relação a x, esse lado. E como eu tenho uma igualdade, com certeza essa derivada de cá vai ter que ser igual a essa derivada de lá. Tudo em relação a x. Estou derivando em relação a x. Ok? Presta atenção. Agora, bora derivar em relação a x. Tá? Em relação a x. Qual que é a derivada de menos 3x² em relação a x? Menos 2 vezes 3, 6x. Certo? Aí, atenção bem aqui, olha. Observa que o y, eu vou até reescrever assim, olha. Observa que o y é função de x, não é? O y não é função de x? Como ele falou aqui no início, e como a gente já falou lá no início, o y é função de x. Aqui é mais 2x. Então, pensa assim, olha, pensa como se isso aqui fosse uma espécie de função composta, tá? O 6 é constante, então na derivada isso aqui não vai alterar nada. Vou colocar o 6 aqui. Agora, qual que é a derivada de y, que é uma função de x, em relação a x? Aí você faz assim, olha, qual que é a derivada de y? Qual que é a derivada de x? Quando você deriva x, quanto que dá essa derivada? 1. Então, qual que é a derivada de y? É 1. Só que o y é função de x. Então, você tem uma espécie de composição, entendeu? E quando você deriva uma função composta, você deriva a de fora e multiplica pela derivada da de dentro, não é assim? Quem é que está dentro? A função de x.
que eu posso reescrever assim, ou aquela forma assim, y vezes y'. Ok? De novo, esse y de x eu coloquei aqui só para indicar que o y é uma função da variável x, tá? Então, quando eu quero derivar y apenas, derivada de y é 1. Só que como isso aqui é uma função de x, eu tenho que multiplicar pela derivada da de dentro, entendeu? Então, eu reescrevo isso aqui como a anotação da derivada, que pode ser assim, ó, dy dx. Se fosse, por exemplo, assim, olha, se fosse y quadrado aqui, só um exemplo, se fosse y quadrado, aí você ia pensar assim, qual que é a derivada de y quadrado? 2y. Normal, 2y, certo? Mas é só isso? Não, porque o y é função de x, então tem que multiplicar por dy dx, como se fosse a derivada da composta. Entendeu? Tá? Se fosse, sei lá, seno de y aqui. Bom que a gente já vai fazendo um monte de exemplo. Se fosse assim, 6 vezes seno de y. Aí você ia pensar como uma composta. Qual que é a derivada do seno de y? Cosseno de y. Mas é só isso? Não, porque o y é função de x. Então você multiplica pela dy dx. Derivada de y em relação a x. Quando você deriva... Onde é que eu faço? Aqui. Quando você deriva uma composição de função, quando você tem assim, olha, uma função y igual a f da g de x. Quando você deriva essa função y, como é que você faz a derivada dessa daqui, que a gente já aprendeu? Você deriva de fora, não é assim? Você não deriva de fora? E só isso? Não, aí você multiplica pela derivada da função que está dentro, que é g de x. Exatamente o que eu estou fazendo lá. Por exemplo, eu tenho seno de y, sendo que eu estou afirmando que o y é uma função de x. Então, o que você vai fazer para derivar esse troço aqui? Você vai derivar de fora, normal, o seno de y. Qual que é a derivada do seno de y? Cosseno de y. Mas é só isso? Sim ou não? Não. Por quê? Porque o y é função de x. Então, você tem que multiplicar pela derivada dele. Y' ou dy dx. Ok? Eu acho que talvez alguns estejam se atrapalhando só com a notação. Isso aqui é o mesmo que eu escrevi assim, olha. Seno de y, que é f de x. Pronto. Se fosse assim, olha. Qual que é a derivada disso aqui? Qual que é a derivada do seno de f de x? Seno de f, cosseno de f de x. Mas é só isso? Não, porque f de x explicitamente está te indicando que é uma função de x. Então, você tem que multiplicar pela derivada da função que está dentro. Ok? Regra da cadeia, tá? Derivada de função composta, ok? Então, voltando aqui para o primeiro exemplo, mas aqui era bem simples, aqui era só 6y, né? Aqui era só 6y. Lembrando que y é função de x. Então, 6, a derivada de y é 1, só que como y é função de x, eu multiplico pela derivada da composta. Que seria, eu posso reescrever assim, ó, dy dx, ou simplesmente y', tá? Questão de notação. Mas, qual que é a derivada de 2x? 2, né? Igual, qual que é a derivada de 6? 0. Tudo bem? Aí, se eu quiser, eu posso isolar esse cara aqui, olha. Vai ficar assim, olha. Dy dx vai ser igual a esse cara eu posso jogar para cá, olha. 6x. Esse 2 eu posso jogar para cá. Menos 2. E esse 6 vezes 1 que dá 6, que está multiplicando, eu posso passar dividindo. 6. Pronto, olha. Que é exatamente o que nós tínhamos, olha. A diferença é que aqui eu me dei o trabalho de primeiro isolar o y em função de x e depois derivar.
E aqui não, eu utilizei a derivada de função implícita. Implícita porque o y está escondido, mas ele é uma função da variável x. Tá ok? Por exemplo, se fosse essa equação aqui, olha. Essa daí, bora ver essa. Se fosse essa daí, tá? Eu quero calcular a derivada de y em relação a x, tá? Eu quero dy dx. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou derivar esse lado da igualdade e igualar a derivada do outro lado, tá? Então, eu vou derivar esse lado aqui. Vou derivar esse lado e vou igualar a derivada do outro lado. Tudo bem? Observe que essa notação aqui é a mesma daquela de lá, tá? Então, aí bora observar. Qual que é a derivada de x quadrado? Normal. 2x, certo? Mais. Aí aqui observa que eu tenho um produto de seno de x, que é uma função de x, e o y, que também é uma função de x. Estou entendendo o y como função de x. Tá? Então, eu quero calcular a derivada desse produto. Como é que a gente faz para calcular a derivada de um produto? Tem que utilizar a regra a derivada da regra do produto. Né? Como é que fica? A derivada da primeira. Então, vou colocar assim, ó, só para vocês entenderem. A derivada dessa, tá? Vezes a segunda, mais ou menos, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Vou deixar assim ainda. Isso aqui tem que ser igual. Qual que é a derivada de 1? 0. Muito bem. Então aqui vai ficar 2x mais. Aí, olha, utilizando essa notação fica legal, porque a derivada de y é o próprio y, que eu posso reescrever daquele jeito. É a própria derivada de y, que eu posso reescrever daquele jeito, dy dx. Certo? Vezes seno de x, mais y vezes... Qual que é a derivada do seno? Cosseno. Igual a 0. Aí, se você quiser, você pode isolar essa derivada aqui, entendeu? Você pode escrever o que? dy dx. Não é necessário, tá? Mas se você quiser, você pode. dy dx, você pode dizer que é menos 2x menos y vezes cosseno x. E esse seno que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, observa que nesse caso aqui, olha, a derivada de y ainda ficou em função de y. Entendeu? Pode acontecer isso também, tá? A derivada nem sempre vai ficar em função, quando você deriva implicitamente, a derivada da função nem sempre vai ficar em função só de x. Pode aparecer y aqui também, tá? Mas você tem que ter cuidado com essa notação. Bora ver um exemplo aqui. Essa segunda. Bora ver essa segunda. Certo? Que eu nem vou usar y, estou usando g de x. Que aí já te indica direto que g de x é uma função de x, né? Então, se g de x mais x vezes o seno de g de x é igual a x quadrado, encontre o g' de zero, ou seja, a derivada da função g no zero. Então, qual que é a ideia aí? Derivar implicitamente isso, né? Porque se você for
Você consegue isolar o g de x em função de x? Você nunca vai conseguir fazer isso, né? Observe que o g de x aqui está no argumento desse seno aqui. Tá? Então, bora tentar derivar implicitamente isso aí. Então, vou derivar em relação a x desse lado. Desse lado. E derivar em relação a x do outro lado. Tudo bem? Aí, bora lá. Qual que é a derivada da função g de x? Eu não sei quem é a função g, né? Então, vou deixar aqui, derivada da função g. Derivada da função g, tá aqui, beleza? Mas, aí aqui eu tenho que derivar esse produto. Aí, para eu calcular a derivada desse produto, eu tenho que utilizar a regra do produto, certo? Então, bora lá. Vou colocar assim, derivada da primeira vezes a segunda, normal, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Tudo bem? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Isso aqui igual a... Qual que é a derivada de x quadrado? 2x. Belezinha? Aí aqui vai ficar derivada de g mais... Qual que é a derivada de x? 1. Então vai sobrar 1 vezes o seno de g de x, que dá o próprio, mais x vezes... Aí aqui eu tenho que calcular a derivada dessa composta. Qual que é a derivada do seno de g de x? Cosseno de g de x. Só isso? Não, vezes a derivada da de dentro, que é a g de x, igual a 2x. Tudo bem? Tranquilo até aí? Aí eu tenho g' aqui, eu poderia tentar isolar isso, né? O g'. Mas eu não vou fazer isso, tá? Não vou isolar, vai dar trabalho. Ele não quer o g' no zero? Então bora substituir logo no zero. Vai ficar assim, olha. Mas deixa eu só encaixotar isso aqui só para indicar que isso aqui é a equação, tá? Então, vou calcular a g' no zero. Onde tem x, eu vou pôr zero. Certo? Então vai ficar assim, olha. Então vai ficar assim, g' de zero mais seno de g de zero mais zero vezes o cosseno de g de zero vezes g' de zero igual a 2 vezes zero. Tudo bem? Tá, aí aqui, olha, isso aqui dá quanto? 0 vezes isso, e dá 0, né? Aí dá 0. Então ficou g' de 0. Vou fazer aqui em cima. G' de 0 mais o seno de g de 0 e seno de g de 0 igual a 2 vezes 0, que dá 0. Certo? Agora, seno de g de 0, ele não me deu, né? Tá certa essa equação? Volta lá no slide, por favor. Se g de x, g' de 0. Seno de g de 0. Tá. É isso mesmo. Eu preciso desse cara aqui, né? Seno de g de 0. Eu não tenho ele, tá?
Então, como é que eu faço para encontrar ele? Eu posso fazer a substituição aqui nessa equação original do x igual a 0, entendeu? Então, vai ficar assim, olha, quando eu pego nessa equação original e substituo x por 0, vai ficar g de 0 mais 0 vezes o seno de g de 0 igual a 0 ao quadrado, entendeu? Substituir o x por 0 lá, tá? Aí isso aqui, olha, 0 vezes isso dá 0. Então, g de 0 dá 0. 0 ao quadrado é 0. Aí eu venho bem aqui e substituo esse g de 0 aqui, olha. Tá? Vai ficar assim, olha. G' de 0 mais seno de g de 0, que é 0, igual a 0. Só que o seno de 0 é 0. Isso aqui dá 0. Então, g' de 0 vai ser 0. Pronto. Tá? Obrigado aí. Tá? G' de 0 igual a 0. Legal, né? Beleza? Então, mas a ideia principal que eu quero que vocês entendam é isso aqui, olha, a derivada da implícita, tá? Tem que ter cuidado com isso aí, saber utilizar essa notação. Bora fazer mais exemplos. Olha esse próximo exemplo aí. Encontre a equação da reta tangente à curva x² mais y² igual a 9. Observe que isso aqui é uma circunferência de centro na origem e raio. Qual o raio dessa circunferência? 9, certo? Não, 3. Tá? Porque aqui aparece raio ao quadrado. Então aqui é 3. Beleza? Então raio 3. Eu quero a equação da reta tangente a essa circunferência no ponto 2 e raiz de 5. Observa que esse ponto 2 e raiz de 5, você deve perceber de imediato se ele pertence ou não ao gráfico dessa curva. Tá? Ele pertence? Joga aqui, olha, 2 ao quadrado, 4, mais raiz de 5 ao quadrado, 5, 4 mais 5, 9. Então pertence. Tá? E aí eu vou tentar derivar essa equação implicitamente, sem isolar o y em função de x, tá? Vou derivar ela implicitamente e vou encontrar a equação da reta que passa por esse ponto. Observe que eu já tenho o ponto por onde a reta vai passar. Então é o mesmo problema da equação da reta tangente ao gráfico de uma função. É o mesmo problema, porque eu já tenho o ponto por onde ela vai passar, eu só vou precisar do quê? Do coeficiente angular. E o coeficiente angular vai ser o quê? A derivada no ponto x igual a 2. Tá? No ponto x igual a 2, ok? Então, bora ver. É x² mais y² igual a 9. O ponto é 2 e raiz de 5. Certo? Então, bora derivar isso aqui implicitamente, tá? Lembrando sempre que eu vou considerar aqui o y uma função de x. Então, bora derivar em relação a x, esse lado da igualdade, igual a derivada em relação a x do outro lado. Ok? Então, qual que é a derivada de x ao quadrado? 2x. Aí pensa lá, qual que é a derivada de y ao quadrado? Y é função de x. Qual que é a derivada de y ao quadrado? 2y. Só isso? Não, aí vezes a derivada de y em relação a x. Sacou? Tá? Igual. Qual que é a derivada de 9? 0. Tudo bem? Aí observa aqui, olha, se você quiser, não precisa, mas se você quiser, você pode isolar dy dx. Né? Como é que fica? Observa que primeiro logo eu posso simplificar tudo por 2, né? Posso simplificar por 2. Aí eu posso pegar esse x e passar para o outro lado, fica menos x.
E esse y que está multiplicando, ele passa dividindo sobre y. Então tá aqui, olha. A derivada da função y em relação a x é menos x sobre y. Tá? Essas coordenadas aqui são meu x0 e o meu y0. Para eu encontrar a equação da reta tangente, falta só o coeficiente angular no ponto x igual a 2. Tá? Então, ou seja, basta calcular a derivada da função y, dy dx, quando x for igual a 2. Beleza? Então, quando x for igual a 2, vocês lembram dessa notação, já falei dela, né? Beleza. Quando x for igual a 2, quanto que vai dar a derivada dela? Vai ser menos 2, que é o x, só que quando o x é 2, o y é quanto? Raiz de 5. Ok? O que isso te dá? Coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função, ou dessa tua curva, no ponto de abscissa x igual a 2. Isso aqui é o coeficiente angular. Então, se você quer a reta tangente, você vem aqui, coeficiente angular, vezes x menos x0, e substitui o que você tem. Y menos o y0 é raiz de 5, igual o coeficiente angular é menos 2 sobre raiz de 5, menos 2 sobre raiz de 5, vezes x menos o x0, e o x0 é 2. Tá? Aí é só organizar aqui, olha, multiplica aqui. Então vai ficar y igual a menos 2x sobre raiz de 5, menos 2 sobre raiz de menos 4, mais 4, porque faz o jogo sinal, raiz de 5. E esse raiz de 5 está negativo, você joga para cá, positivo, raiz de 5. Tá? Então fica y igual a menos 2x sobre raiz de 5, mais 4, aí aqui você tira o MMC, né? Raiz de 5 com raiz de 5 fica 5, sobre raiz de 5. Então a equação da reta é y igual a menos 4, menos 2x sobre raiz de 5, mais 4 mais 5, 9 sobre raiz de 5. Pronto. Aqui. Tá? Essa é a equação da reta tangente a essa curva no ponto de coordenadas 2 e raiz de 5. Ok? Então, observa que a gente utilizou também, nesse caso aí, derivação implícita. Belezinha? Bora fazer mais uma. Essa outra aí, olha. Use derivação implícita para encontrar a equação da reta tangente a curva seno de x mais y igual a 2x menos 2y no ponto de abscissa π e π. Então a ideia é a mesma dessa daqui. Né? Você vai precisar do coeficiente angular, as coordenadas ele já te deu. Então, como você vai precisar do coeficiente angular, você pode derivar implicitamente essa equação aí. Tá? Então, bora derivar implicitamente essa equação. Seno de x mais y igual a 2x menos 2y, e eu quero a reta tangente no ponto de coordenadas π e π. Ok? Então, a equação da minha reta tangente é essa. Observa que esse cara você já tem, ele vale π. Aí você vai atrás do coeficiente angular, que é a derivada da função, derivada de y, vou escrever assim, em função de x, no ponto x igual a π, vezes x menos x0, que é π. Tá? Isso aqui é o coeficiente angular, derivada de y em relação a x, no ponto x igual a π. Certo?
Só que para eu encontrar esse camarada aqui, eu posso derivar implicitamente isso aqui. Certo? Como é que fica a derivada do seno de x mais y, gente? Em relação a x. Qual que é a derivada do seno? Cosseno de quê? De x mais y normal. Mas é só isso? Não. Aí vezes a derivada de quem está dentro do argumento. Não é assim? Aí bora derivar aqui, olha. Qual que é a derivada de x? 1. Mais... Qual que é a derivada de y? dy dx. Muito bem. Já entenderam. Tá? Igual. Qual que é a derivada de 2x? 2. Menos. Qual que é a derivada de 2y? 2 dy dx. Muito bem. Belezinha? Tá? Aí observa que aqui vai te dar um trabalhinho se tu for tentar isolar esse dy dx, não é? Não vai te dar um trabalhinho? Então não precisa isolar, né? Não precisa isolar por quê? Porque ele quer o valor de dy dx quando x for π e, consequentemente, o y vai ser π também, né? Porque olha as coordenadas dos dois pontos. Então o que eu vou fazer? Vou substituir esses dois camaradas aqui, nessa equação. Então vai ficar assim, ó, substituindo o ponto π nessa equação, vou obter assim, olha, cosseno de π, que é o x, mais π, que é o y, vezes 1 mais dy dx, que é o que nós queremos, igual a 2 menos 2 vezes dy dx, que é o que nós queremos. Tudo bem? Aqui π mais π, 2π. Qual que é o cosseno de 2π? 1. Não é isso? Isso aqui dá 1. Então fica 1 vezes isso, que dá o próprio. Igual a 2 menos 2 dy dx. Certo? Aí aqui sim, né? Você quer dy dx, aqui sim eu posso isolar. Posso pegar esse cara e jogar para cá. E esse 1 jogar para lá. Então vai ficar... Quando eu jogo esse para cá, vai ficar dy dx mais 2 dy dx. Então somo, vai dar 3 dy dx. Igual. Aí eu passo esse 1 para lá, subtraindo. Então vai ficar 2 menos 1, que dá 1. Logo, dy dx dá 1 sobre 3. O 3 estava multiplicando, eu passo dividindo. Ok? Aí se você encontrou esse cara é o coeficiente angular da reta tangente, aí você vem e substitui. Y menos π igual a coeficiente angular de 1/3 vezes x menos π. Certo? Você pode aplicar a distributiva. Então, y vai ser x sobre 3, menos π sobre 3, mais π. Então, y vai ser x sobre 3. Aí, se tira MMC, aqui fica 3π menos π, dá mais 2π sobre 3. Então, está aqui. Essa é a equação da reta tangente. Nesse ponto aqui. Belezinha? Alguma dúvida? Observe que reta tangente você já sabe. O principal aqui é o quê? Derivação implícita, tá? Bom, ainda tinha 2 exemplos aqui para fazer. Eu vou pular, porque eu quero falar... A gente tinha que falar ainda de derivada da função inversa e taxas relacionadas. Não vai dar tempo, eu vou falar pelo menos da função inversa hoje, tá? Já que a gente resolveu a prova, a gente perdeu um tempinho antes, tá? Mas na aula que vem eu falo das taxas relacionadas. Bora falar de inversa, derivada de função inversa, tá? Então, imagina que você tem uma função f e a inversa dela, tá? Então, se a função f for derivável em um ponto x e a derivada dela for diferente de zero, é claro, porque você vai fazer a inversa, então a inversa dela sempre vai ser derivável. Isso aqui é um teorema, tá? Uma proposição. Se a função for derivável em um ponto e a derivada dela for diferente de zero nesse ponto, a inversa dela também é derivável e satisfaz essa equaçãozinha aqui, olha. Tá?
essa equaçãozinha aí que eu vou escrever bem aqui para vocês. E vou mostrar, você vai ver como é bem simples isso aí. Tá? Derivada da inversa é bem simples e ela é bem importante, porque ela vai nos permitir calcular a derivada de outros tipos de funções que a gente ainda não calculou até agora. Tá? Então, você tem uma função, aqui está a derivada da inversa, só anotar aqui. Tá? Você tem isso aqui. Então, a ideia é que se você tem uma função y igual a f de x, e ela admite inversa, lembra que a gente pode reescrever a inversa dela como x sendo a f a menos 1 de y. Não é isso? O que a inversa de uma função faz? Se uma função f pega um elemento x e leva em um elemento f de x, o que a inversa faz? Ela pega esse f de x e traz no x. Aqui é a f a menos 1. Não é isso? A inversa faz? Tá? E aí, quando você quer derivar a função inversa, essa equaçãozinha aqui ela é satisfeita. Como é que a gente enxerga isso aqui? De onde é que vem isso aqui? É bem simples, olha, presta atenção. Se você tem uma função e a inversa dela, tem uma propriedade que nós falamos já, que é sobre a composição da inversa com a própria função. O que acontece nisso aqui? Quando você compõe a f com a f de x. Dá quem? Quanto dá isso aqui? Presta atenção. O que a função f faz? Ela pega o x e leva no y. No y igual a f de x, não é isso? O que a inversa faz? Pega o y e traz no x. Então, quando você compõe essa com essa, o que vai fazer? Qual que vai ser o resultado dessa operação de composição? Quando você faz essa composição, o que isso resulta? Resulta a identidade, o x, né? Você pega a f e leva na inversa dela, certo? Aí você pega a inversa e traz de volta, você vai chegar em x. Operação de composição. Ok? Então, olha, bora utilizar uma espécie de derivação implícita e derivar isso aqui de um lado e de outro lado. Tá? Isso aqui é uma composta. Então, vou utilizar a derivação da composta. Mais ou menos com uma derivação implícita, como nós fizemos agora. Qual que é a derivada da f a menos 1 de f de x? A gente deriva de fora, não é assim? Então, deriva de fora. Mas só isso? Sim ou não? Aí multiplica pela derivada de dentro. F' de x. Isso aqui tem que ser igual. Qual que é a derivada da função x? 1. Não é isso? Tá? Então, olha, aí aqui eu tenho f a menos 1, derivada dela. Aí aqui eu vou só fazer uma substituiçãozinha. Quem que é o f de x? Quem que é? Y. Então vou colocar aqui. F a menos 1 de y vai ser igual a 1. E esse cara que está multiplicando eu vou passar dividindo, olha. Sobre o f' de x. O que isso está me dizendo? Ele está me dizendo o seguinte, olha. Que se eu quiser a derivada da inversa, se eu quero a derivada da inversa de uma função, basta eu calcular a derivada da função e inverter isso aqui. 1 sobre a derivada da função. Certo? Em y, observando essa composição aqui, a derivada da inversa em y. Tá? Isso nos serve para calcular a derivada de funções, por exemplo, a função arcosseno de x. Você sabe qual é a derivada da arcosseno? Não, ainda não, né? Mas você sabe que a arcosseno é o quê? É a inversa da seno. Certo? A arcocosseno, ela é o quê? É a inversa da cosseno. A arcotangente, a inversa da tangente. Já falamos sobre essas, né? Lá nas nossas primeiras aulas de revisão. Né?
Revisão de funções. Mas antes de fazer essa, vamos fazer uma mais simples. Por exemplo, só para a gente se habituar. Bora tentar calcular a derivada da log natural. A gente já sabe, né? Qual que é a derivada da log natural de x? 1 sobre x, não é assim? 1 sobre x. A gente já sabe disso, tá? Vou até colocar aqui como observação, a gente já sabe que a derivada da log natural de x é 1 sobre x, tá? Deixa aí, só para a gente confirmar o resultado. Agora, eu vou tentar calcular a derivada dessa função, vamos supor que a gente não saiba. A derivada dela é 1 sobre x. Eu vou tentar calcular a derivada dessa função utilizando a ideia de função inversa. Ora, se y é o log natural de x, isso é verdade se somente se, qual que é a inversa da log natural de x? Hã? Fala alto. Qual que é a derivada da log natural? Qual que é a derivada da função logarítmica, gente? Não é exponencial? Então por que vocês não respondem? Esperando vocês falarem alto. Falem alto, tá? A inversa da logarítmica é a exponencial. E a inversa da exponencial é a logarítmica. Beleza? Então, se y é igual ao log natural de x, como é que eu posso reescrever a inversa dela? X é igual a... Qual que é a base desse log aqui? E, né? Então fica e elevado a y. Não é assim? Tudo bem? Então, se y é igual ao log natural de x, como essas duas funções aqui, logarítmica e exponencial, são inversas, então posso calcular dessa maneira, tá? Então, se eu quero calcular a derivada da log natural de x, pelo teorema da função inversa, o que eu posso fazer? Olha, se eu quero calcular a derivada de uma função inversa a outra, eu calculo 1 sobre a derivada da função original, certo? Então vai ficar assim, olha, derivada da log natural de x vai ser 1 sobre a derivada da inversa dela. Quem que é a inversa dela? E elevado a y. Então, vou calcular a derivada de e elevado a y. Tudo bem? Só que, observa o seguinte. Qual que é a derivada de e elevado a y? É a própria e elevado a y, concorda? Porém, quem é e elevado a y? Quem que é e elevado a y? X. Então, isso aqui fica 1 sobre x. Pronto. Acabei de mostrar, então, utilizando o teorema da função inversa, teorema da função inversa, vou colocar bem aqui, nessa igualdade, que a derivada da log natural é 1 sobre x. Certo? Eu reescrevi a função e a sua inversa dessa maneira. A derivada de uma função é 1 sobre a derivada da inversa dela. Só que observa que quando você faz isso, aqui vai aparecer a variável y. Depois você tem que voltar para a variável x. Certo? Então esse aqui é um exemplo básico do teorema da função inversa. Bora tentar calcular a derivada da, sei lá, da arco seno ou arco cosseno. Olha lá, presta atenção. Se y é igual ao arco seno ao arco seno de x, qual que é a derivada da arco seno de x? Qual que é a derivada de y, entendeu? Bom, mas eu não sei ainda, mas eu sei que se y é o arco seno de x, então eu posso dizer que x é igual ao quê? Ao seno, a inversa do arco seno é quem? Seno. Seno de quem? De y. Certo? Lembra, você tem que lembrar, eu estou utilizando aquela notação, eu estou passando assim porque eu imagino que vocês lembrem da notação que se y é igual ao f de x, que é verdade se somente se, x é igual ao f a menos 1 de y.
Estou usando isso aqui. Usei isso aqui lá também, tá? Isso aqui é a ideia de função inversa, né? Você tem uma função y de f de x, você pode, para você encontrar a inversa dela, você pega o x e reescreve ele como função de y, não é assim que a gente encontra a inversa? Né? Porque se você tem assim, y igual a, sei lá, 2x mais 1, simples. Qual que é a inversa dessa função? Como é que você faz para encontrar a inversa dela? Você pega o x e escreve em função de y, não é assim? Então fica y menos 1 sobre 2 vai ser igual a x. Tá aqui, essa é a inversa. Tá? Estou utilizando essa ideia. E aí eu tô falando assim porque eu imagino que vocês lembrem dessa ideia aí, tá? Beleza. Então, se y é o arco seno de x, eu posso reescrever dessa maneira. X vai ser igual ao seno de y. Tudo bem? Vamos só lembrar antes da gente prosseguir, só questão de exercício também, onde a função arcosseno está definida? Qual o domínio e a imagem dela? Vocês lembram? Lembra onde a função... Puxar a setinha aqui. Você lembra onde a função arcosseno está definida? Que é a f menos 1 da seno. Lembra do gráfico dela? Como é que é o gráfico da seno? Vamos começar com o gráfico da seno. Ele é assim, né? Pra cá, aí vem pra cá assim, né? Não é isso? Mais ou menos isso. Onde é que a gente definiu a arcosseno? Como é que a gente faz para inverter uma função? A função tem que ser o quê? Bijetora, muito bem. A seno, ela é injetora? Não. Ela é sobrejetora? Também não. Mas eu posso torná-la injetora e sobrejetora, né? Então tem que procurar um intervalo onde ela é injetora, e o intervalo que a gente escolheu foi aqui, olha, de menos π meios a π meios, certo? E a gente reduziu o contradomínio dela à imagem, que é o intervalo de 1 a menos 1. Então, se eu esqueço esse restante aqui, olha, e trabalho só com esse intervalinho aqui, só com esse pedaço, eu torno a função seno uma função bijetora. E aí, ela sendo bijetora, eu posso inverter ela e definir a arcosseno, certo? Foi assim que a gente fez? Tá? Então, se a seno eu defino ela de menos π meios a π meios em menos 1 a 1, isso para seno, então a arcosseno eu defino ela de onde a onde? De menos 1 a 1 em menos π meios a π meios. Lembra, né, que você troca x por y quando você sai da função normal, digamos assim, para a inversa dela. Tudo bem? Então você tem isso aí, tá? Então, para a arcosseno de x, ela está definida aqui, olha. Apagar a seta. Ela está definida aqui, olha. De menos 1 a 1 em menos π meio a meio. Tá? Só para a gente lembrar isso aí. Beleza. Agora, bora tentar calcular a derivada da arcosseno. Eu não sei qual que é a derivada da arcosseno. Então, vou utilizar o teorema da inversa. Tá? Derivada da inversa. A derivada da arcosseno de x vai ser o quê? 1 sobre a derivada da inversa dela. Quem que é a derivada a inversa dela? Seno de y. Então, vou calcular aqui a derivada da seno de y. Belezinha? Tudo bem? Então, vai ficar como? Que vai ficar 1 sobre... Qual que é a derivada do seno de y? Cosseno de y. Ok? Tudo bem? Só que observa que aqui está cosseno de y. Eu tenho que escrever em função de x. Tá?
Bom, aí você pensa assim, olha, aí você dá uma pausa aí. Você pensa assim, olha, poxa, eu sei que x é o seno de y, certo? X é o seno de y. E eu quero o cosseno de y. Mas, em relação a seno de y e cosseno de y, tem alguma relação que liga esses dois? A relação fundamental, né? Como é que eu posso reescrever o cosseno de y? Eu sei que cosseno ao quadrado de y mais o seno ao quadrado de y é sempre igual a 1, não é isso? Então, o cosseno de y, eu posso reescrever como mais ou menos a raiz de 1 menos o seno ao quadrado de y. Não posso fazer isso? Só que presta só atenção numa coisinha. Nesse caso que eu estou trabalhando com arcosseno, eu vou utilizar o sinal positivo ou o sinal negativo? Será que é cosseno de y? Vou utilizar o positivo ou o negativo? A tua variável y na arcosseno, ela está definida onde? Em qual intervalo? Nem aqui, nesse intervalo que eu acabei de falar, minha variável y na arcosseno, ela não está definida aqui? De menos π meios a π meios? Então, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Π meio está bem aqui, π sobre 2, e menos π meios, está bem aqui, ó. Tá? Esse intervalo aqui é esse quadrante aqui, esses dois quadrantes, olha. Certo? Então, estou tomando y nesses dois quadrantes aqui, olha. O que esses dois quadrantes têm em comum? Hã? Quem que é positivo? O cosseno. O cosseno nesses dois quadrantes aqui, ele é sempre positivo. Então, eu vou ficar com positivo ou com negativo? Com positivo. Entendeu? Cuidado com isso, tá? Na hora de você for calcular a derivada da arcosseno, da arcocosseno. Tudo bem? Tem que observar o domínio contra domínio dessas funções, tá? Então, nesse intervalo que a gente está trabalhando, o cosseno y é sempre positivo. Então, eu vou ficar só com o valor, a parte positiva. Então, olha, o cosseno y deu raiz de 1 menos seno ao quadrado de y. Então, o que eu posso fazer com esse valor e com esse resultado do cosseno y? Substituir bem aqui. Entendeu? Então, a conclusão vai ser a seguinte, olha. A derivada da arcosseno olha lá. Vou repetir aquilo que está escrito aqui, ó. Arcosseno de x, derivada disso, falei para vocês que é 1 sobre a derivada da seno, inversa dela. Isso vai ser igual a 1 sobre a derivada da seno, é cosseno y. E a gente acabou de encontrar que o cosseno y é igual a raiz de 1 menos seno ao quadrado de y. Então, a derivada da arcosseno vai ser igual a 1 sobre cosseno y é raiz de 1 menos o seno ao quadrado de y. Ok? Só que, quem é seno de y? Quem é seno de y? X. Então, pronto. Então, a derivada da arcosseno de x vai ser 1 sobre a raiz de 1 menos o seno de y, que é x ao quadrado. Pronto. Então, essa aqui é a derivada da arcosseno de x. Ok? Tudo bem? Observe que a gente utilizou esse resultado da derivada da inversa, tá? Bora fazer só mais uma, rapidinho. Tem quantos segundos ainda? 3 minutos, tá bom. Então, bora fazer... eu vou deixar como exercício a derivada da arcocosseno, tá? Deixando como dever de casa. Cuidado com os deveres de casa, tá? Derivada da arcocosseno, tá? Eu vou fazer a derivada da arcotangente, belezinha?
Tá, então bora fazer a derivada da arco tangente. Bom, se y é a arco tangente de x, como é que eu posso reescrever isso aqui em termos da inversa dela? Posso dizer que x é igual a tangente de y. Tudo bem? Então, se eu quero derivar a arco tangente de x, se eu quero derivar a arco tangente de x, o que eu faço? O que eu faço? Eu coloco 1 sobre a derivada de quem? Da tangente de y. Certo? E qual que é a derivada da tangente? Muito bem, secante ao quadrado. 1 sobre secante ao quadrado de y. Belezinha? Tranquilo? Só que eu não posso deixar o y aqui, eu tenho que reescrever em função de x. Tá? Mas tem como eu reescrever essa secante ao quadrado de y em função de x? Tem. A gente pode lembrar de uma relação trigonométrica que diz assim, olha, não sei se vocês lembram, mas 1 mais tangente ao quadrado de y é igual a secante ao quadrado de y. Lembra disso aqui? Não? Ah, a pessoa não sabia disso. Então, faz assim, olha. Rapidinho. Você sabe que seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y é igual a 1. Não sabe disso? Certo? Então, aí o que eu posso fazer? Eu posso dividir todo mundo aí por... Posso dividir todo mundo por cosseno, tá? Por cosseno ao quadrado de y. Vou dividir todo mundo por cosseno ao quadrado de y. Então, vou obter o seguinte, olha. Seno ao quadrado de y por cosseno ao quadrado de y, mais cosseno ao quadrado de y por cosseno ao quadrado de y, igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de y. Dividir todo mundo por cosseno ao quadrado de y. Aqui vai cancelar, certo? Quanto que é seno de y por cosseno de y? Tangente de y, só que elevado ao quadrado. Então, fica tangente ao quadrado de y. Mais, isso aqui vai dar 1. E quanto que é 1 sobre cosseno? Secante, só que é secante ao quadrado. Pronto, está aqui. Ok? Então, tem essa relação aqui, belezinha? Aí, olha, se secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado, eu venho aqui e substituo direto. Aí acabou, olha. Aí acabou, olha. Acabou mesmo. Acabou mesmo porque a arco tangente, derivada dela, vai ser, olha, 1 sobre secante ao quadrado. Então fica 1 sobre a secante ao quadrado, que é quem? 1 mais tangente ao quadrado de y. Porém, quem que é a tangente de y? X, né? Então, derivada da arco tangente de x vai ser igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Pronto, tá aqui, ó. Derivada da arco tangente. Beleza? Ok? Então, treinem isso, tá? Façam a derivada da arco cosseno, derivada da arco cotangente, da arco cossecante, arco secante, não sei mais o que, tá? Até quarta, gente. Tchau.